Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Li na imprensa ao longo da última semana que a editora do jornal New York Times pediu a sua demissão. Uau, vocês devem estar perplexos daí. Qual interesse pode haver na demissão de uma executiva de um periódico estrangeiro exatamente em um momento em que o nosso país afunda em uma terrível pandemia, em uma gravíssima crise econômica? Bom, se vocês me concederem alguns poucos minutos da paciência, da tolerância de vocês, pretendo usar essa notícia como um mote para chegar a uma discussão sobre a nossa atual realidade política no Brasil. Em primeiro lugar, qual teria sido a causa do pedido de demissão desta senhora? Segundo a reportagem, ela já viria publicando matérias que contrariariam bastante o viés ideológico ortodoxo do jornal. E a gota d'água foi a autorização para a publicação de um determinado artigo de autoria de um senador republicano que defendia a intervenção das Forças Armadas para a contenção da violência durante protestos contra a morte brutal de George Floyd. Lembram aquele jovem negro que foi massacrado, foi brutalmente assassinado por um policial? Pois é. Então, o que vocês pensam acerca desse pedido de demissão? Vocês acham que a redação de um jornal deve ser quase que um ente monolítico, onde as pessoas adotem o mesmíssimo viés ideológico, sem qualquer discordância? Ou, pelo contrário, vocês acham que a redação de um jornal, sobretudo de um periódico tão influente nos Estados Unidos e no mundo como o The New York Times, a redação de um jornal deveria refletir a pluralidade de ideias, o diálogo entre posições diferentes? Gostaria muito de ouvir vocês a respeito. Por favor, deixem aqui suas opiniões nos comentários. Acredito que essa demissão dessa editora dialogue intimamente com um conceito que tem sido muito explorado por alguns pensadores contemporâneos, que é o conceito de sentimentalismo. E se vamos falar um pouco sobre sentimentalismo, não poderia deixar de apresentar a vocês aqui esse belíssimo livro Podres de Mimados, de Theodore Dalrymple. Para quem não sabe, Theodore Dalrymple é um pseudônimo de um famoso psiquiatra inglês, um dos pensadores mais influentes no espectro conservador da nossa era contemporânea e que atuou ao longo de mais de 30 anos no serviço público, ou seja, no serviço de assistência a pacientes psiquiátricos em Londres. Em seu dia a dia, em sua rotina profissional, Dalrymple conviveu intimamente com pessoas que a grande mídia e a nossa intelectualidade adoram designar como vítimas da sociedade. De fato, a vida das pessoas de estratos bem humildes, sobretudo em países pouco desenvolvidos como o nosso, é mesmo uma vida muito dura. Imaginem pessoas com privação de recursos, privação de residência, de habitação, que tem de levantar-se às 4, 5 horas da manhã para apanhar ônibus e trens bastante lotados e para chegarem a uma rotina de trabalho extenuante, na maior parte das vezes um trabalho bastante braçal. De fato, essas pessoas experimentam a face mais árdua da vida. Com o
Contudo, de acordo com a experiência de Dalrymple, não é o mero assistencialismo que auxiliará na resolução dos problemas dessas pessoas. Muito pelo contrário, o assistencialismo, por si só, funciona como um verdadeiro veneno e acaba tolhendo as modestas iniciativas individuais dessas pessoas que se acostumam a viver de migalhas estatais. Por exemplo, nesse próprio livro, Dalrymple cita vários casos muito intrigantes, dentre eles a situação de um rapaz jovem que havia sido beneficiário de um auxílio, por exemplo, pensemos um determinado auxílio-doença, para comparar aqui com o nosso INSS, e que mesmo após ter recuperado a sua saúde, chega até a ameaçar fisicamente o médico para que ele renove a sua licença. Em outras palavras, um rapaz jovem, em pleno vigor, plenamente dotado de suas capacidades físicas, opta por viver de migalhas estatais e não por ganhar o seu pão de cada dia, por auferir os seus proventos com o suor do próprio rosto. Segundo Dalrymple, todo esse assistencialismo que marca o dito bem-estar social dos estados modernos, todo esse assistencialismo teria sua origem no que Dalrymple chama de sentimentalismo. E o que ele conceitua como sentimentalismo? Simplesmente a necessidade de exibição de sentimentos em público. Nas palavras do próprio autor, não basta mais, nas sociedades contemporâneas, derramarmos uma lágrima no nosso travesseiro, no nosso espaço privado. Não, muito pelo contrário. Agora, as sociedades nos exigem o tempo todo que derramemos muitas lágrimas, que choremos bastante e em público, para que todos vejam. Quem não seguir, porventura, esse determinado padrão de conduta, acaba sendo taxado como frio, insensível, impiedoso. E segundo Dalrymple, esse sentimentalismo coletivo, muito estimulado por nichos da imprensa, da intelectualidade e da academia, acabaria viciando o nosso pensamento, comprometendo até mesmo a nossa faculdade de emitir juízos. E o livro fornece diversos exemplos, inclusive casos de grande repercussão pública, que, no entender de Dalrymple, costumam ser avaliados por boa parte da sociedade à luz da emoção pura e simples, e não com base em critérios racionais, como deveriam ser. Bom, saindo um pouco da obra de Dalrymple e voltando ao nosso cotidiano, observamos que também entre nós, no Brasil, esse sentimentalismo tem afetado muitos de nossos juízos. Vamos parar um pouco e refletir. Quantas vezes observamos no noticiário, sobretudo no nosso noticiário local, aqui do Rio de Janeiro, certas cenas de confrontos armados entre policiais e gangues de bandidos, onde a imprensa implicitamente sugere que a polícia esteja sempre exacerbando, esteja sempre excedendo dos seus deveres. Vejam, aqui não vai qualquer defesa à polícia, às autoridades policiais, muito pelo contrário. Acho que todo tipo de excesso, inclusive esse excesso cometido pelo policial americano e
tantos outros que verificamos entre nós aqui no Brasil por parte de policiais que são, antes de mais nada, agentes de segurança pública e deveriam zelar pela nossa segurança e não exceder em suas funções, acho que todo tipo de excesso tem sim de ser investigado com muito rigor. Então, não é a isso que estou me referindo, mas sim ao sentimentalismo que boa parte da imprensa tenta despertar em nós por meio de noticiários, de novelas de televisão. Pensem e vocês identificarão, cada um de vocês identificará casos que vocês tenham julgado a prioristicamente apenas com base em emoções e não com base em parâmetros de razão. Contudo, nem todos os membros de uma população vivem nessas bolhas da imprensa e da intelectualidade. Não, a maioria das pessoas, aliás, das sociedades, tendem mesmo a viver apenas para a obtenção do seu ganha-pão, sobretudo as pessoas mais simples, que, como muito bem coloca o nosso filósofo Luiz Felipe Pondé, estão mesmo apenas interessadas em obter seu café, almoço e jantar, não estão interessadas em maiores elucubrações, em ideias mais aprofundadas sobre os fatos do espaço público. Dessa forma, essas pessoas que trabalham duramente, sobretudo das camadas mais vulneráveis e que não fazem parte dessas bolhas, tendem a repudiar esse sentimentalismo. E aí, como essas pessoas em geral dispõem de poucas luzes, de pouco acesso à informação diversificada, acabam sendo um alvo fácil para populistas dos mais diferentes espectros, desde Lula até, por exemplo, Bolsonaro. Como tenho colocado tão a miúde aqui no canal, uma das principais características de políticos populistas é a tentativa de simplificação de situações muito complexas, ou seja, o oferecimento de supostas de pseudo-soluções simples para problemas extremamente complexos do espaço público. Vamos, por exemplo, ao caso de Bolsonaro, apenas pensando alguns tópicos que têm sido tão característicos da sua gestão, apenas para vermos como ele tende a simplificar questões bem complexas para agradar a sua claque, para fazer o bom e velho populismo de sempre. Vejamos, de fato, a televisão, as novelas, o mainstream em geral tende muito, nos últimos tempos, a proceder a uma erotização das nossas crianças? Sim, infelizmente, tenho que admitir que sim. Também gostaria muito de ouvir a opinião de vocês aqui a respeito. Vocês lembram, por exemplo, muito antes da eleição de Bolsonaro, aqueles episódios envolvendo certas exibições em museus, certas exibições que mostravam cenas de pedofilia, até mesmo de zoofilia a crianças? Lembram disso? Vocês lembram, por acaso, do episódio bastante chocante envolvendo aquele rapaz que estava deitado num museu inteiramente nu, como se fosse uma obra de arte viva, entre aspas, por assim dizer, e que era tocado, sobretudo em suas partes mais íntimas, por uma certa criança? Vocês lembram desse tipo de cena? Bolsonaro,
como bom populista que é e como político bem esperto e canalha, soube tirar muito proveito dessas situações e prometer à sociedade que na sua gestão a infância das nossas crianças seria inteiramente preservada, que essas crianças não seriam expostas a esse grau de erotização. E aí? Então, os meios de comunicação erotizam as crianças, vem Bolsonaro e faz exatamente o quê? Nomeia para ministro da Educação uma verdadeira caricatura de Torquemada, como já comentei aqui no canal, e se mostra muito longe de resolver os nossos problemas pedagógicos e todos os demais problemas ligados à infância no Brasil. Outra questão também bem sensível. Temos elevados índices de violência no país? Sem sombra de dúvida. O Brasil é um país onde se mata mais que na Síria, um país em guerra deflagrada. Portanto, vem Bolsonaro e propõe a solução mais simples: vamos liberar as armas. Mais uma questão extremamente difícil, extremamente complexa, que é lidada de forma superficial pelo governante. Mais um problema bem árduo. O país está sendo assolado por uma pandemia? Sim, sem sombra de dúvida. Aí vem Bolsonaro e, em sua simplificação do quadro, do cenário fático, ele simplesmente desconsidera a gravidade da pandemia, sugere que se trate o vírus como causador de apenas uma gripezinha e que se ministre cloroquina, um medicamento comprovadamente ineficaz para o tratamento da Covid-19. Esses foram apenas alguns exemplos que pensei e que bem denotam o populismo de Bolsonaro, ou seja, o manejo de soluções tão complexas por vias simples, tão somente para agradar ao seu público, para realizar verdadeiras performances diante da sua claque. Portanto, e já que me encaminhando para a nossa conclusão, acho que no vídeo de hoje colocamos um verdadeiro dilema. De um lado, certas bolhas, inclusive no Brasil, mais especificamente na mídia, na intelectualidade e na academia, certas bolhas que cultivam esse assistencialismo, esse sentimentalismo tóxico que culmina no assistencialismo, ou seja, nessas bolsas às classes mais vulneráveis, bolsas essas concedidas sem prazo determinado, que acabam se tornando um substituto da própria iniciativa dessas pessoas no ganho do seu sustento. Esse é um lado da questão. E por outro lado, temos populistas como Bolsonaro, que não hesitam em oferecer soluções bem simplórias para problemas extremamente complexos. E aí, como fazemos para sair desse dilema? Talvez a um curto, médio prazo seja realmente impossível deixar essa dicotomia, mas talvez, se dermos asos ao nosso pensamento, à nossa reflexão, se utilizarmos um pouco dos livros, se utilizarmos boa leitura de jornais bem instrutivos, talvez possamos ir mais fundo no debate e aí rechaçar essas soluções rasas, todos esses discursos extremamente superficiais e tentar entender um pouco a dinâmica dos fatos, a forma como esses problemas tão complexos são engendrados. Talvez no momento em que a nossa sociedade alcançar esse grau de amadurecimento, talvez aí passemos a não mais eleger populistas como, por exemplo, Lula e Bolsonaro.
Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.